Mais uma vez estamos convosco em mais esta oportunidade concedida por Deus, pois nós não podemos seguir adiante sem Ele. Quem controla a nossa vida é Ele, fôlego de vida quem nos dá é Ele. Então, somente com Ele nós temos vida. E cumprimento a todos no nome glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho amado, que se entregou por nós, para que nós pudéssemos caminhar nesta viva esperança de que um dia estaremos com Ele. Muito bem, o nosso assunto é muito simples, mas um pouco necessário, se faz necessário. E também é respondendo uma interrogação e uma ajuda. A Bíblia, quando os discípulos, quando eles tomavam a ceia, eles usavam vinho ou suco de uva. Bem, num sentido a Bíblia é tão clara, neste sentido é muito clara. A Bíblia se refere realmente ao vinho. E se fazem debates a respeito disto, pessoas tentando, de uma forma, instruir as demais pessoas de que não é vinho, é suco de uva. Bem, meus irmãos, eu não entendo o porquê as pessoas eles tentam de alguma forma colocar as suas próprias ideias na Bíblia do que eles acham que é e por que não ficar com o que está escrito. Porque se nós formos ignorar o que está escrito, então não precisamos da Bíblia em nada. Não, mas eles usava-se suco de uva, mas a Bíblia está dizendo vinho. Então, às vezes, as pessoas dizem, não, eles acrescentam vinho. Não acrescenta vinho. A própria fermentação da uva tem o seu teor alcoólico. Então, é o vinho. O suco não passa pelo mesmo processo do vinho. Mas, na verdade, a ceia, as Escrituras dizem, é claro, que usava-se vinho. Paulo, quando ele escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, ele instruindo a igreja ali de Corinto, fica bem claro ali que eles usavam vinho. Por que fica claro? Porque o suco de uva não se embriaga com suco de uva. E se você ler na palavra, no verso, acho que 21, para a gente não falar sobre todo o assunto da ceia, mas quando Paulo estava ordenando aquilo, antes do verso 23, que ele vai dizer que ele recebeu do Senhor o que tinha ensinado e que até hoje permanece ensinando. Ele diz assim no verso, vamos ler o 20 para o 21 para melhor entendimento. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque eles comiam fora de uma certa ordem que deveria ter, especialmente a de esperar uns pelos outros. Por quê? Para que um não comesse demais e o outro ficasse sem, e uns bebiam muito até que se embriagavam. Então eles não estavam tomando a ceia do Senhor. Por isso ele diz, no finalzinho ali das instruções sobre a ceia do Senhor, ele diz no verso 33,
Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Quer dizer, todos comeriam e todos beberiam. Porque chegavam à frente e bebiam, aqueles que gostavam mais do vinho bebiam o tanto suficiente para se embriagar. Então, se estava se embriagando na ceia, isso prova que eles estavam usando uma bebida com teor alcoólico, que é o vinho. Pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim um tem fome e o outro se embriaga. Por que se embriagavam? Porque eles estavam tomando era vinho. Aí eles dizem, não, Jesus não transformou a água em vinho, transformou em suco. Que incredulidade é esta? Por que não ficar com o que está aí escrito? Aí você vai dizer que Noé construiu uma vinha e fez suco de uva e bebeu e se embriagou, conforme está escrito em Gênesis 9, o verso 20 e 21. Quando Noé saiu da arca, a palavra nos diz que ele saiu e plantou uma vinha. E começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e se descobriu no meio de sua tenda. Quer dizer, ele bebeu, achou bom, se embriagou e perdeu a sensatez, o juízo, e ficou sem as coordenações corretas por causa do poder do álcool, embriagou-se e se despiu no meio da sua tenda. Vejam bem, então as Escrituras mostram claramente, quando está se dizendo, do vinho. Nós não vamos ler todas as Escrituras que fala sobre o uso do vinho, mas tomamos aí então Gênesis capítulo 9, tomamos a Escritura que é bastante usada para a ceia, mostrando que é realmente vinho com teor alcoólico. E Paulo, ele recomenda sobre como as pessoas devem ser, recomenda a Timóteo, nos deveres dos bispos e dos diáconos. Ele diz assim, no capítulo 3 da primeira carta a Timóteo, falando sobre o bispo, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas e não ganancioso. Então este é o verso 3 do capítulo 3, não dado ao vinho. Ele recomenda a Timóteo não beber somente água, por causa das suas frequentes enfermidades. Isto quer dizer, ele misturaria o vinho na água, ou tomaria um pouquinho de vinho, para ajudar na sua saúde física. Agora você vai dizer, mas o vinho naquela época ele era muito puro, até servia-se de remédio. Bom, mas era vinho. Agora, se hoje as pessoas fazem mistura no vinho, eles fazem também no suco, não é verdade? Então, se você pode produzir o seu vinho, produza. Pode produzir o seu suco, produza. Mas a grande maioria, ela não vai conseguir. Mas a Bíblia recomenda, fala que é o vinho. Então é muito simples da gente encarar as coisas. Onde a Bíblia diz que é vinho, você use vinho. Não, mas na minha igreja não usa vinho. Bom, a sua igreja não é a Bíblia.
A minha igreja não come carne, a sua igreja não é a Bíblia, é somente o Torá, é o Velho Testamento, e lá também comiam carnes. Só tinha aqueles animais dos quais não podiam comer. Mas o nosso assunto não é comida, né? Só se era vinho, tudo. Mas se você for analisar, as igrejas fazem segundo a sua teoria, a sua mente do líder, do fundador daquela igreja. Mas o fundador da igreja de Jesus Cristo é ele. Ele é a principal pedra de esquina. Ela está fundada no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Vejam bem que Paulo, o apóstolo aos gentios, ele instruiu tudo corretamente. Mas tem pessoa que se tomar um golinho de vinho ali, logo ele vai... Não é isto. Ele vai tomar o suficiente como um símbolo do sangue de Jesus que foi derramado. Eles beberam do vinho. Conselhos do apóstolo. Então a nossa conversa aqui hoje é para dizer o seguinte: a Bíblia não aponta que seja suco de uva para a ceia. Ela diz vinho, e é vinho mesmo. Veja o que Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, a respeito das mulheres idosas. Capítulo 2, verso 3. As mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Nunca foi dizer assim, você não pode beber vinho, mas você deve ser cheio do Espírito Santo. Não se embriague com vinho. Veja bem que toda a Escritura aponta que era um vinho com teor alcoólico. Efésios, capítulo 5, verso 18, Paulo diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Por quê? Agora sim, nós descobrimos a palavra que queríamos: sobriedade. Ser sóbrio. Aqui nesse versículo 3. Por quê? Tem que ter essa sobriedade. Então, o vinho em excesso, ele tira a sobriedade da pessoa. Então, ele fica para lá e para cá, não é? Então, não dadas a muito vinho, porque o vinho impede, muitas pessoas têm uma sensibilidade maior ao teor alcoólico, e pouca coisa ele já está descontrolado, já perde um pouquinho a sobriedade, e outros têm uma resistência maior, mas nem por isso devem e podem exagerar-se na bebida alcoólica. Então não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, fica respondido, eu creio assim, que todos, se é vinho ou suco de uva, então eu falo segundo as Escrituras. Eu não posso dizer para vocês aquilo que não está escrito. É vinho que a Bíblia mostra, desde o princípio. Dar bebida às pessoas. Então alguém disse que Jesus estava fazendo alguma coisa, embriagando as pessoas ali na festa. Não, Jesus não estava embriagando as pessoas. Lá se servia vinho e Jesus transformou a água em vinho. Pronto. E foi um vinho bem saboroso, por sinal que o camarada lá, o mestre Sala, admirou, né? Mas que é isso? Todo mundo serve o vinho mais
pior primeiro e depois o bom? Então as pessoas que presidem sobre os outros têm um conselho, né, que não deve tomar vinho para perder a sobriedade, perder o juízo, vai fazer um trabalho. Então deve ter cuidado com a bebida alcoólica, o vinho. Não só o vinho, mas qualquer bebida que tem fermentação, que tem teor alcoólico, para que não venha acontecer o que aconteceu com Noé, se embriagar, e aqueles irmãos ali, lá em Corinto, se embriagavam com o poder do vinho. Então que Deus abençoe os meus irmãos, e acho que ficou bem explicado, né? Para vocês compreenderem que nós ficamos realmente com a Bíblia e não com o que alguém pensa ou fale ou imagine ou quer dizer, acha que pode modificar a Bíblia, né? Então o conselho da mãe do rei Lemuel foi este: não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Por quê? Para que não bebam e se esqueçam da lei e privem os aflitos dos seus direitos. Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho, não se lembrem mais. Então vejam bem, aqueles que presidem, vai julgar alguém, tem que estar bem sóbrio, né? Deus abençoe a todos e dê um ótimo dia, em nome de Jesus Cristo. Amém.